E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aí comentando esse pós-jogo da equipe do São Paulo. São Paulo aí, que fora de campo aí vem brigando, né? Com sua própria torcida, vamos colocar assim, né? Tendo um tiro no próprio pé. Já começou a temporada e o São Paulo aí já causando burburinhos no extra-campo. Mas dentro de campo aí, uma atuação razoável, né? Não dá para se dizer que seja uma das melhores atuações possíveis da equipe do São Paulo, mas uma atuação razoável contra uma equipe que acabou de chegar no Campeonato Paulista, né? E que teve problemas para se reapresentar, né? Que teve problemas aí que descobriu um mês, vamos colocar assim, que disputaria de fato a Série A do Paulista. Então, assim como o São Paulo, os dois times sem ritmo de jogo, jogadores fora de forma. No São Paulo um pouco mais dentro dos parâmetros de jogadores de futebol. Já o Água Santa em si não estava tão apto assim para poder entrar em campo. Mas foi um jogo aí onde o São Paulo sofreu poucos sustos, né? Teve alguns sustos, de fato. Mas, de um modo geral, o São Paulo atuou bem, razoavelmente bem. Enfrentando uma equipe fraca, buscou se impor, né? Depois de sofrer um contra-ataque, o time do Água Santa chutou a bola por cima. O São Paulo acabou indo para cima. E numa bela visão de jogo do Vitor Bueno, né? No meio de 3 marcadores, ele conseguiu achar o Pablo, que cortou para dentro e deu um tapa de chapa ali, buscando um cantinho para iniciar o ano aí com um gol. O Pablo aí, eu acho que é um dos jogadores do São Paulo que mais merece esse gol aí para esse novo recomeço. Outro deles seria o Hernanes. Hernanes teve inúmeras chances, mas parece que o gol não quis sair, né? E esse time do São Paulo que entrou em campo é mais ou menos o time que vinha treinando, mas eu acho que é um time muito lento no meio de campo, time de qualidade, mas para mim é um time lento. Com Thiago Volpe, Ronfran, Arboleda, Bruno Alves, o Léo, o Reinaldo acabou sendo dispensado para acompanhar o nascimento do seu filho, então o Léo entrou na sua posição. Daniel Alves de Tietê, Elinho, Hernanes, Vitor Bueno e o Pablo de centroavante. Eu acho que esse time terá mudanças para enfrentar a equipe do Palmeiras no domingo, às 4 horas, em Araraquara. Eu acho, na minha opinião, porque é um time lento e só tem o Tietê para marcar o Lucas Lima, para marcar o Lucas Lima, o Gabriel Menino, que atuou muito bem, um jogador rápido, de velocidade, de toque de bola rápido. Só esses dois aí já são dois jogadores rápidos. E a gente sabe que Hernanes e Daniel Alves não, pelo menos defensivamente, não tem um bom posicionamento. O Hernanes, a sua qualidade ofensiva é um primor a ser destacado. Daniel Alves ainda está aí em processo de transição, ainda parece que não está habituado aí ao futebol brasileiro. Muitos aí vão falar, foi uma grande atuação do Daniel Alves. Eu não acho, porque aparentemente ele está fora também de ritmo bem mais fora de ritmo de jogo que os demais jogadores, aonde no contra-ataque do segundo gol do São Paulo, para mim ele sentiu, chegou com a perna pesada no ataque, isso que não foi um contra-ataque rápido. O São Paulo armou. O desenho do segundo gol do São Paulo é um desenho que parecia um treinamento tático do treinador do São Paulo. Foi basicamente isso. Você via a lentidão da troca de passes do São Paulo, a lentidão na marcação da equipe do Água Santa, e dava uma agonia de você ver o lance. Você via que tinha um buraco, uma brecha ali, parecia que era um treinamento
tático, onde você posicionava um jogador aqui, outro jogador você coloca ali para ir puxar aquele. Aí o jogador do Água Santa não acompanhou a jogada. Foi mais ou menos assim, a bola começou do lado direito com o Arboleda, foi pro Bruno Alves e chegou no Léo. Aí o marcador foi no Bruno Alves e ficou lá. A bola chegou no Léo. Aí só depois veio o marcador em cima do Léo. Bruno Alves veio para receber essa bola de novo, mas o marcador do Bruno Alves não acompanhou a jogada. Então o Bruno Alves recebeu sozinho e tocou no meio de campo para o Daniel Alves. Daniel Alves teve uma avenida pela frente para ir trotando com a bola, não foi nem correndo, foi um trote. O time do Água Santa não apertou, deixou espaço. E o Pablo, inteligentemente, como um centroavante ali, puxou a marcação para o meio da área, ali como se fosse para receber o passe. E nas suas costas entravam o Juan Fran e o Vitor Bueno. Então, o Daniel Alves tocou essa bola, Vitor Bueno dominou e devolveu para o Daniel Alves. Nessa devolução do Daniel Alves, você vê que o Daniel Alves nitidamente não estava bem fisicamente, porque ele não conseguiu dominar uma bola direito, daquele jeito, uma bola para ele fazer o arremate. Deu o primeiro chute muito mal, não buscou a qualidade que se espera do Daniel Alves para dar um chute que seja colocado a bola para tentar fazer o gol. Ele tentou dar um bico da bola, a bola bateu em cima do zagueiro. E na volta deu outro chute muito mal na bola, que se não fosse o zagueiro desviar essa bola e a bola entrar, a bola ficaria na perna do goleiro que estava caído do primeiro lance. O chute, para ver, não é um questionamento, não é pegando no pé do Daniel Alves, mas é para ver que essa transição que o São Paulo fez, e foi muito elogiada aí por esses dias, foi uma transição muito lenta, muito modorrenta. São Paulo muito lento, pragmático, as duas equipes aí totalmente sem ritmo de jogo. O Água Santa parecia totalmente fora de forma, não é nem sem ritmo de jogo, é fora de forma. Grande parte dos seus jogadores todos fora de forma, não conseguiam acompanhar a jogada, não conseguiu fechar espaços. E o São Paulo começou a ter liberdade para criar algumas oportunidades, mas mais com cruzamentos, com a bola chegando na linha de fundo. Tá certo que os dois gols que o São Paulo fez, a bola foi pelo meio, criação de jogadas aí, que é um grande problema que o São Paulo tem desde o ano passado, que sempre busca jogadas só pelo meio, mas dessa vez as duas jogadas que foi pelo meio saíram 2 gols. Porém, depois disso buscou muitas bolas abertas, cruzando dentro da área, mas que pecaram na finalização. Aí sim é falta de ritmo, né? Perdendo tempo de bola, na hora do cabeceio e tudo mais. Isso sim é falta de ritmo de jogo. Agora, a falta de não ter capacidade física para você ter pelo menos um pouco mais de velocidade no toque de bola, buscar ali um pique ou outro para se criar alguma situação. Foram poucas vezes que se viu isso no jogo. Se viu mais do Vitor Bueno em si, que foi um dos destaques do São Paulo aí. Uma excelente aquisição da equipe do São Paulo, né? Uma das poucas aquisições feitas pelo São Paulo, mas foi uma das mais acertadas também. Então vale se destacar isso. O São Paulo fez uma bela escolha, porém aí, né, no segundo, o gol saiu já no final do primeiro tempo. Segundo tempo aí o São Paulo começou a fazer mexidas, aí colocou o Pato no lugar do Elinho, e aí que o jogo foi lá para baixo e ficou pior ainda do que podia ter ficado, né? Porque analisando, você vai analisar o jogo e tudo, São Paulo aí tocando passe e tudo mais, estava errando alguma coisa ou outra, mas estava tentando. Entrou o Pato, aí o Pato vira centroavante e o Diniz coloca o Pablo de ponta direita. E
ele basicamente perdeu um centroavante, que o Pato acho que só teve duas oportunidades, uma delas ele sofreu a falta, a outra, se não me engano, ele perdeu a bola. Duas oportunidades de tentar alguma coisa ali. O Pablo aberto na direita, totalmente nulo, tentou fazer dois cruzamentos ali, totalmente errados. Uma bola foi direto para a linha de fundo, acho que o outro a bola não conseguiu chegar ali no jogador de São Paulo. Depois disso aí houve a entrada do Lisieiro no lugar do Hernanes, né? Para ser esse jogador de meio de campo, que eu acho que seja uma das mexidas que ele faça diretamente para domingo, ter dois jogadores ali no meio de campo velozes para parar os jogadores do Palmeiras. Eu acho aí que o dinheiro vai falar mais alto do que a técnica em si. Eu acho que o Hernanes deveria ser titular, com o Tietê e Liseiro provavelmente ali no meio de campo. Mas eu acho que daí vai ser o Daniel Alves mais à frente, com o Liseiro e Tietê ali, protegendo a defesa São Paulina. E depois aí, logo lá pro final do jogo, teve que se aguentar e muito ainda o Pablo ali aberto com o Pato centralizado. São Paulo basicamente morto depois dessas duas substituições, né? O Água Santa não atacava, o São Paulo não conseguia atacar, né? Totalmente perdido. Até que daí, aos 40 minutos do segundo tempo, entrou o Brenner, que também não fez nada no segundo tempo. O segundo tempo do São Paulo foi uma draga o final do segundo tempo, basicamente o segundo tempo inteiro, né? Em si, um jogo onde o São Paulo se escondeu de todo o torcedor, se escondeu da mídia, não quis mostrar os jogos treinos, fez um jogo treino onde fez uma goleada contra um time pequeno, menospressivo, aí passou informações. Depois teve o jogo contra o Juventus, onde o time principal não venceu e o time reserva perdeu de 1-0, então juntando aí 90 minutos, São Paulo teve uma derrota de 1-0. E esse jogo contra o Água Santa foi um jogo onde o São Paulo realmente parecia início de pré-temporada das duas equipes e o menos pior venceu. São Paulo foi o menos pior desse jogo e conseguiu vencer. Fez um belo gol e um gol bem criado, mas muito lento. São Paulo, se pegar um time rápido, por exemplo, se esse time conseguir ser rápido, será muito positivo. Como que foi apresentado, por exemplo, com o Corinthians, um time de toque de bola, mas buscando infiltrações rápidas. Não se viu muito isso na equipe do São Paulo, de infiltrações rápidas. Foram muito mais chegadas pelas laterais, mas buscando só linha de fundo, cruzar dentro da área de qualquer jeito e que briguem de cabeça. Alguns lançamentos, alguns cruzamentos buscando de fato jogadores em si que acabaram cabeceando errado ou não conseguiram desviar com outra facilidade. O Bruno Alves perdeu um gol na cara do goleiro, errando o tapa na bola. O Hernanes, quase debaixo da trave ali, acabou não conseguindo fazer o gol de cabeça. Então, tem alguns lances que são ritmo de jogo, mas tem outros que de fato você fala, não dá pra continuar assim. O São Paulo, o jogo em si, para mim, foi lento. Comparado a esses outros dois jogos que eu acompanhei, e até mesmo vendo o Bragantino contra a equipe do Santos, o Santos e Bragantino de um modo geral, o São Paulo está muito atrás dessas três equipes. Então, se por exemplo hoje domingo vai enfrentar o Palmeiras, vamos ver se esse trabalho do Fernando Diniz vai dar resultado contra uma equipe que já está meio que engrenada. Algumas peças ali faltam se encaixar, mas faltam detalhes. Na equipe do São Paulo ainda é uma incógnita, né? Que é o primeiro teste que a gente vê desse time principal de fato, né? E vamos ver aí se de fato o São Paulo consegue, como que eu posso dizer, ter um time mesmo, né? Ter um time com 11 titulares ou com 14, 15 titulares, mas que de fato faça a diferença. Esse jogo contra o Água Santa deixou muito a desejar.
foram 20 chutes dados no gol, criando apenas 7 chances, 7 chutes no gol em si, até que quase o mesmo tanto que o número de chutes que o São Paulo deu no gol foi o número de chutes criados pelo Água Santa, com 5 indo no gol, ou seja, o Água Santa criou pouco, mas quase acertou todas no gol, né? Para ver a efetividade do Água Santa. Mas só acho que três deles foram chutes que o Thiago Volpe teve que fazer uma intervenção. 2 deles com uma intervenção bem perigosa, o Thiago Volpe defendendo a primeira numa cabeçada, depois indo buscar o rebote e no terceiro chute aí o zagueiro acabou tirando e evitando o gol. Mais em poste de bola, a bola ficou muito com o São Paulo, mas criou muito pouco. Trocou muitos passes, acertando aí bastante, errou muito pouco. Jogo razoavelmente faltoso aí, um cartão amarelo apenas para cada lado, 2 impedimentos na partida contra o São Paulo e 6 escanteios para o São Paulo. Mas o São Paulo ficou devendo muito, tá? São Paulo tem muito que melhorar, principalmente que vai enfrentar um Palmeiras que tem também garotada, mas a diferença é que a garotada do Palmeiras tá mostrando vontade e o time principal do São Paulo aí não viu muita coisa. Vamos ver domingo na primeira pedreira aí do São Paulo do ano aí. Agora vamos aqui a algumas notícias rápidas do São Paulo para estar encerrando o vídeo. A primeira aí é que São Paulo se reapresentou aí para fazer os treinamentos e o Jusilei aí não se apresentou. Ele já foi liberado aí para negociar com o Vasco. Ele está se negociando aí para se transferir para a equipe carioca. Além disso, o Pato aí teve uma conversa ao pé do ouvido aí com o técnico Fernando Diniz. Não sei se para alguma pergunta ou para alguma situação em si, mas, né, mas há essa possibilidade aí de que possa ser alguma conversa em relação ao jogo, o estilo de jogo que o Pato entrou, participou pouco do jogo em si, mas, né, a gente espera uma melhora aí do Pato, pelo menos é o que o torcedor do São Paulo espera. Uma outra notícia aí, o São Paulo que está direto na vaga na Libertadores, não poderá contar com 3 jogadores aí que estão punidos e que ainda terão de cumprir punição aí de suspensão. O São Paulo tem 3 jogadores que estão suspensos aí, dentre todos os outros clubes aí que vão participar da Libertadores. O técnico Fernando Diniz, ele está punido desde a passagem pelo Fluminense, e o Everton, com 2 jogos que ele ainda tem que cumprir, ou seja, o São Paulo, se for utilizá-lo, tem 2 jogos que vai ter que segurar ele, ou seja, ele só volta quase no retorno da fase de grupos. E o Brenner também, ou seja, São Paulo tem 3 nomes aí que não poderão entrar na estreia da Libertadores, e um deles aí ficará mais um jogo sem poder participar. O São Paulo que tem início aí no dia 5, né, a sua primeira rodada aí pela fase de grupos da Libertadores contra o Binacional do Peru. A notícia aí que foi o destaque aí logo do começo é que São Paulo está de fato aí lutando contra a sua própria torcida, e isso é um tiro no próprio pé. Logo no início da temporada, o São Paulo já fazendo cagadas. Por que eu digo cagadas? Porque o São Paulo aí está tentando entrar com um processo contra o governo federal para pedir a extinção da meia entrada para jogos do São Paulo no Morumbi. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o torcedor do São Paulo que compra um ingresso, que é estudante, que paga meia entrada, que é idoso, ou que é deficiente, ou que é de baixa renda, essas pessoas que normalmente vão acompanhar o São Paulo, porque São Paulo não entraria na justiça para pedir isso se não estivesse perdendo dinheiro, porque além do processo contra o governo federal, o São Paulo também pede uma indenização referente aos valores perdidos, ou seja,
o São Paulo de fato tem muitas pessoas que utilizam desse benefício de meia entrada, e ele está dando um tiro no próprio pé porque ele pode perder muito em relação à torcida. Por quê? Se ele coloca o ingresso, por exemplo, a R$ 100 da Libertadores, colocando assim, essas pessoas têm direito a comprar a R$ 50, certo? Então, essas pessoas que têm direito a comprar R$ 50, elas se beneficiam por causa dos direitos que ela tem, de ser estudante, idoso, ou outros problemas, até mesmo ser de baixa renda, e acabam podendo acompanhar o seu time do coração nos estádios. Porém, se o São Paulo conseguir vetar, que eu acho que seja meio que improvável, né? Se o São Paulo conseguir vetar isso daí, isso pode acabar diminuindo drasticamente ainda mais o volume de torcedores do São Paulo no Morumbi. E por que eu digo drasticamente? Porque os públicos no Morumbi não são grande coisa. Desde 2019 os públicos do Morumbi não são grandes. E a grande maioria que vai acompanhar utilizam desses benefícios de meia entrada. Ou seja, São Paulo perderá muito aí. E é uma ação que não dá muito para entender. Eu acho que é mais aquilo. O São Paulo não tem de onde tirar dinheiro para quitar suas dívidas. Não quer perdeu a oportunidade de fazer negociação com alguns jogadores. Perdeu o Léo Natel para a equipe do Corinthians porque não quis negociá-lo. O próprio jogador disse isso, que um dos motivos de ter saído do São Paulo foi porque São Paulo não se definiu quanto a ele, não quis negociá-lo, teve várias oportunidades para negociá-lo e só apenas ficavam emprestando. Tem o caso do Alce, que estava se negociando aí, São Paulo recebe uma bolada, não vai levar porque acabou perdendo o jogador por lesão. Tirando ele, tem o Antony, que já os clubes que lá de fora já estão se desinteressando pela contratação devido aos valores muito altos perdidos pelo São Paulo. Então o São Paulo não tem de onde tirar dinheiro para quitar o déficit financeiro que tem. E quer mover uma ação contra o seu maior patrimônio, que é a sua torcida, né? Porque você vai tirar um benefício que leva o seu torcedor a acompanhar os jogos do seu clube no estádio. Se você vai tirar o benefício que leva os torcedores a acompanhar o seu clube no estádio, isso quer dizer que a probabilidade de você diminuir os seus números ainda mais é muito grande. O São Paulo, que em média há alguns anos, quando estava no auge, levava 50, 60 mil pessoas para acompanhar um jogo, hoje em dia, se levar 10 mil pessoas é muito. E isso quando se leva 10 mil pessoas. A probabilidade de se levar 5 mil, 2 mil pessoas, 1.000 pessoas estarem acompanhando o jogo no estádio. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o número de pagantes. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui o número de pagantes desse jogo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pegar aqui, por mais que esse vídeo é gravado aqui, eu vou tentar pegar aqui, que eu não tinha pegado essa informação, mas eu li essa publicação no Globoesporte.com e, né, vale a menção aí que a gente sabe que, né, é complicado. Deixa eu só ver aqui se tem quanto de torcedor foi acompanhar essa partida aqui. Vou dar uma conferida aqui no OneFootball, né, um dos aplicativos aí que você consegue ter informação do dia a dia do seu clube aí. Para quem não tem, quiser adquirir o aplicativo, é totalmente de graça na Play Store. Pior que não tem aqui. Queria. Que pena que eu não consegui. Ó,
espectadores no estádio. Eu acho que eu tenho aqui... Não é esse. Que pena, eu acho que eu não vou conseguir aqui. Mas, né, voltando a esse assunto para encerrar, pelo menos essa parte, é que o São Paulo está dando um tiro no próprio pé. Isso pode acarretar grandes prejuízos, ainda maiores, né? E a gente sabe aí que o São Paulo já não vem numa boa situação, mas ainda pode ficar pior, né? E vamos ver aí ao que se resume o São Paulo em si nesse decorrer de ano. Se ele conseguir essa ação, ele pode basicamente ganhar um processo, né? Vai ganhar um valor considerável, isso não tem como se negar, mas, né, por outro lado, vai perder muito mais do que vai ganhar, né? Porque se você pensar futuramente, o que o São Paulo pensa, além dos números, além dos seus números dentro de campo, tem os números fora de campo. Então o São Paulo teria que chegar a avançar bem longe em todas as suas competições, mas o que adianta o São Paulo avançar na Libertadores? O que adianta o São Paulo avançar, por exemplo, ser campeão da Libertadores, ser campeão brasileiro, ser campeão paulista, ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão de todos os títulos que disputaram essa temporada? O que adianta o São Paulo ser campeão de todos esses jogos se o São Paulo vai ganhar apenas a renda, vai ganhar renda nenhuma, que daí se não tiver torcedor não tem renda dos jogos, ou seja, não vai ganhar renda de nenhum jogo, terá que arcar com água, luz, de todos os jogos, sem ter entrada de valor de ingresso, ou seja, então São Paulo teria aí um prejuízo mais ou menos assim, vamos colocar assim, de uns 5 mil, colocar assim, que tem uns 5 mil de gasto de energia e água, só para os jogadores irem para o grupo jogo e irem embora para casa. Aí tem mais condução, alimentação, mais uns 5 mil, então são 10 mil de gastos aí. Fora aí a manutenção, os negócios do estádio que os jogadores foram jogar, colocar aí mais um total de 20 mil, com os funcionários, tudo que tem que pagar, 30 mil. São Paulo por jogo gastando, tendo que pagar 30 mil, gastando isso daí, de um modo geral, 30 mil reais. Se ele, mesmo ele sendo campeão, ele vai ter dinheiro para pagar tudo isso, né? Mas isso futuramente. E mensalmente, da onde ele vai tirar essa renda mensalmente? Seria dos ingressos que os torcedores pagam. Ou seja, se o torcedor não for acompanhar a partida, mesmo que pague meia entrada de 100 reais, são 50 reais. A não ser que o São Paulo vá fazer um ingresso de, vamos colocar assim, de 20 reais para o Campeonato Paulista, né, todos os jogos do Campeonato Paulista, e da Libertadores 50 reais. Aí até que é razoável. Agora, ele simplesmente querer abolir e depois jogar o valor lá em cima, aí é muita burrice e será um grande problema que o São Paulo vai assumir e financeiramente vai decair ainda mais. Esperamos que o São Paulo não faça nenhuma burrada como está fazendo agora, que ele simplesmente entre num bom senso e fala assim, não, a gente pensou melhor e vamos desistir disso. Porque se de fato ele levar adiante isso, eles podem entrar num buraco sem fim. São Paulo, que já passou por problemas financeiros piores há muito tempo atrás, conseguiu se reerguer, mas se entrar em mais um, eu creio aí que a soberba ao ponto que está o São Paulo pode ser que seja a última. A gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro. Esperamos que o São Paulo não faça nenhuma besteira.
mais para frente aí, se sair novas notícias, a gente comenta sobre isso. Já estamos aí, acho que quase 10 minutos falando sobre isso. Vamos tentar finalizar aqui o vídeo aí para não ficar tão grande. Em relação à negociação aí do Cruzeiro e São Paulo, que deu uma entrave aí devido aí ao Trellis não querer ir para o Cruzeiro, o Everton Felipe, por outro lado, deseja sim, ele já aceitou aí todos os trâmites, ele está sendo aguardado em BH para poder ser reapresentado. O Trellis em si acha que pode ter oportunidade com o Fernando Diniz, desculpa. Então ele decidiu por ficar na equipe do São Paulo, mas ao que se sabe, o técnico Fernando Diniz não tem interesse de contar com o jogador. Então ninguém sabe o que irá acontecer com o Trellis, se ele permanecerá do São Paulo, se ficará de fora, ninguém sabe ao certo. Eu sei que o Trellis, pelo menos vontade, tem mais que o Pato, né? Em vontade ele tem mais que o Pato, e até mesmo mais que o Brenner aí que entrou e não foi tão bem não. Uma outra notícia aí, que é uma notícia feliz e ao mesmo tempo triste aí para a equipe do São Paulo, né? É que o ex-goleiro São Paulino, Rogério Ceni, completou 47 anos aí. Para quem é torcedor do São Paulo, resta saudade, né, do grande goleiro que foi Rogério Ceni, e a felicidade aí por mais um ano de vida do goleiro. Nessa mesma data aí, a data do aniversário de Rogério Ceni, no dia 22, o São Paulo aí anunciou que o Thiago Volpe herda a camisa 1, que já passou pelo São Paulo. A gente sabe que a camisa do Rogério Ceni era um 01 aí, com 10 ao contrário, que o Rogério Ceni ele era diferenciado, mas o Thiago Volpe aí creio que herdará a camisa com apenas o número 1 às suas costas. E uma notícia aí, mais uma polêmica que o São Paulo entra aí, em relação ao Dinamo de Kiev, que ele entra na justiça aí, entra na FIFA contra o São Paulo pelo fato do atraso na parcela aí, se eu não me engano é a última parcela, algo que se tem informação, em relação ao Tietê. Então, né, o São Paulo, mais uma polêmica aí. São Paulo, o Dinamo de Kiev alega que o São Paulo está devendo aí a parcela em relação à compra do Tietê, aos direitos do volante. Então ele entrou na justiça aí. Os números são que o São Paulo devia ao Dinamo de Kiev 1,5 milhão de euros pelo jogador. Os clubes até então tinham entrado no acordo, o pagamento em 3 parcelas de 500 mil euros no período de um mês, né? O Tricolor pagou as 2 primeiras, mas a última o Dinamo quis cobrar na justiça. Eu não sei aí se o prazo era de 3 meses, então já passou um pouco, né? Acho que o Tietchan está no São Paulo há quase um ano. Então eu acho aí que é fundada aí a reclamação, né? O atraso aí. O São Paulo alega que em relação ao Lucas Prato, mas, né? Como que você vai rebater o que um outro clube está fazendo com você, se você investiu para contratar o Pato, investiu para contratar o Daniel Alves, que você mesmo está pagando salário, porque não consegue nenhum patrocinador para bancar o jogador. Você está pagando o salário do Juanfran, né? Contratou o Vitor Bueno, né, em definitivo, renovou, adquiriu o Thiago Volpe. Então são negociações, adquiriu o Igor Vinícius também. São negociações que levam outro clube a não entender o seu lado, porque você está gastando muito dinheiro em relação a esses jogadores, mas você não está pagando aquele que você está devendo por ter adquirido outro jogador. A sorte do São Paulo é que não tem nenhuma cláusula que, se o São Paulo não pagasse alguma das parcelas, o jogador voltaria de imediato para o clube da Ucrânia. Se os clubes aderirem a isso seria uma válvula de escape muito positiva em relação a você não tomar calote, né? Se o São Paulo, por exemplo, fizesse isso em relação ao River, o Lucas Prato já teria voltado a atuar com a camisa do São Paulo.
né? São Paulo não recebeu, então ele voltaria a atuar pela equipe do São Paulo. Seria uma boa. Tem muitos torcedores que gostam do Lucas Prato. Então, né? Não adianta você dizer que não pagou porque você não recebeu, mas você ainda está investindo em outros jogadores sem ter terminado de pagar o que você se comprometeu a pagar, né? É um grande problema aí que o São Paulo está vivendo. Espera aí que o São Paulo consiga sair desse buraco sem fim, né, que ele está se enfiando, está cavando cada vez mais fundo, né? Mas comentem aí o que vocês acham do São Paulo. O vídeo ficou muito comprido aí, quase 40 minutos de vídeo, peço desculpas aí. Enrolamos muito aí na questão burocrática que o São Paulo está entrando aí em relação à briga contra o governo em relação à meia entrada, mas isso também se implica a brigar contra a sua própria torcida, né? Deixa a opinião de vocês, se vocês concordam ou discordam com o São Paulo entrar na justiça aí contra o governo referente à meia entrada aí que se tornou obrigatória para apresentações, parte esportiva, parte artística. Então se tornou obrigatório e o São Paulo se acha lesado referente a isso, sendo que isso leva muitos de seus torcedores ao estádio, senão ele não estaria pedindo indenização, não é mesmo? Então deixa aí a sua opinião aí embaixo, se você concorda ou discorda dessa opinião são paulina. E em relação ao jogo, comente aí se vocês concordam também ou discordam da minha opinião. Vocês viram um jogo diferente? Para mim o São Paulo jogou muito lento, deu até sono, né? Para depois no dia seguinte você acompanhar aí no mesmo dia você acompanhou o jogo do Palmeiras e no outro dia você acompanhar o jogo do Corinthians, do Santos. Você vê a movimentação dos times diferente da do São Paulo. Eu acho que o São Paulo está pelo menos 2 degraus abaixo do que muitas equipes que estão no Campeonato Paulista. Se não abrir o olho, pode ser aí que São Paulo acabe ficando para escanteio aí logo na primeira fase, né? Vamos ver aí o que o São Paulo fará de diferente nessa temporada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe aí pelo vídeo comprido. Agradeço muito a atenção de todos. E até segunda-feira com o próximo vídeo pós-jogo. Tchau, tchau.